num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais Clínica Soul. Está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você já percebeu que eu tô um pouquinho atrasado hoje, né? Alguns probleminhas aqui, alguns compromissos e tal, mas nada que nos impeça de fazermos o nosso Bugre Online ao vivo, tanto no Radiosnet quanto no YouTube, na tarde dessa quarta-feira, 15 de março de 2023, hora da gente falar de Guarani. A gente compensa no horário final do programa, não tem problema. Ao invés de irmos até as 13h30, a gente vai até as 13h40, não tem problema não. O importante é que a gente está sempre junto, sempre ao vivo aqui, falando do Guarani na hora do seu almoço, contando com a interação de todos os nossos amigos também pela internet, contando com o WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, aquela coisa que você está acostumado. A imagem do Ortiz ali. Opa, agora sim, ó. Boa tarde, bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Hora da gente falar de Guarani aqui no nosso Bugre Online, viu? Agora são 12 horas e 41 minutos. Começamos o programa hoje com um atraso de 8 minutos, né? Então, me desculpem aí. Realmente fugiu ao controle hoje o horário do programa, mas estamos aqui ao vivo para falar de Guarani. Guarani que segue se preparando, né? A próxima partida do Bugre a gente já sabe, vai acontecer na sexta-feira. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem, né, o calendário de jogos das semifinais da Taça Independência, que é a competição que o Guarani hoje disputa. Como a gente diz, não é a competição que a gente queria disputar, mas é a competição que a gente está disputando, né? Eu gostaria muito de estar ali na semifinal do Campeonato Paulista, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, por erros do Guarani, né? Por problemas criados pelo próprio Guarani no seu dia a dia, o Guarani tinha tudo para estar buscando essa vaga aí. O Guarani tinha tudo para buscar a semifinal do Campeonato Paulista no mínimo, né? Lembrando que nós estávamos na chave do São Paulo e o São Paulo acabou eliminado pelo Água Santa nas quartas de final. Água Santa vai disputar as quartas de final no lugar do Guarani, né? Porra. E aí vai para a semifinal eliminando o São Paulo, né? Ganhou da bambizada, foi para a semifinal. É o Água Santa, né? Vai ter bugrino lá, tem o Thiago Carpini lá, que é bugrino e tal, mas não é a mesma coisa. Eu queria estar com a camisa do Guarani ali em campo, né? Queria estar convocando você agora pra gente torcer para essas semifinais aí agora no final de semana, mas infelizmente nós vamos pra Taça Independência. Não menos importante, né? Taça Independência é um torneio que vai render algum dinheiro pro Guarani. O apelo é só esse? É só esse. Além da observação do elenco, claro, você está vendo imagens aí, você que está no YouTube está vendo imagens dos treinamentos do Guarani. Olha lá o Richard Rios coçando lá mesmo onde você está vendo, né? Richard Rios coçando aquilo que você tá imaginando mesmo ali quando entrava no CT do Guarani para o treinamento, né? Mas é a competição que nós temos, então cabe a nós agora torcermos para que o Guarani consiga o maior objetivo possível nessa Taça Independência e vamos junto. Vamos junto aqui fazendo o nosso Bugre Online, aguardando também as definições. Seguimos na mesma quanto ao treinador. Repito, independente do treinador ser o Moisés Moura ou qualquer outro profissional contratado para comandar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, o nosso entendimento aqui é de que isso deva acontecer o mais rápido possível, né? Essa definição deve acontecer o mais rápido possível.
Para quê? Para que o Guarani tenha tempo hábil de se organizar, para que o Guarani tenha tempo hábil de montar a sua comissão técnica. Comissão técnica não se faz apenas de um treinador, se faz de preparador físico, se faz de fisiologista, se faz de auxiliar técnico. Nós temos um auxiliar técnico hoje, que é o Benhur Moreira, auxiliar técnico fixo do Guarani. O treinador geralmente tem 2 auxiliares, o seu de confiança mais o auxiliar fixo da diretoria, né? E o Guarani vai perdendo tempo nesse inteirinho. Na nossa concepção aqui, o Guarani vai perdendo tempo. O Guarani, enquanto não anunciar o seu futuro, não definir o seu futuro para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai perdendo um tempo que pode ser precioso. Hoje já faltam menos de 30 dias para a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para o dia 14 de abril, perdão. Hoje é dia 15 de março, então já temos menos de um mês aí para a estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto mais passar o tempo, mais tempo a gente perdeu. Definição de reforços, definição de contratações, nós precisamos de tudo isso, né? Nós não podemos trabalhar com o conceito de que o elenco atual do Guarani precisa apenas de 4 a 5 jogadores. Nós não podemos trabalhar com esse conceito. Me desculpe aí a diretoria do Guarani, mas nós não podemos trabalhar com esse conceito de que 4 ou 5 jogadores resolvem o nosso problema, nos colocam em rota de acesso. Precisa de muito mais do que isso. Precisa de jogador para ser titular, precisa de jogador para ser reserva, precisa dar opção para o treinador, seja ele quem for, né? Acho que as pessoas que estão cuidando do futebol do Guarani têm ciência disso, né? Agora é o momento. Se nós não cobrarmos agora, nós vamos cobrar quando? Nós vamos cobrar quando o campeonato estiver acontecendo, quando o Guarani já estiver lá em campo e novamente a gente perceber a mesma coisa que a gente percebeu durante o Campeonato Paulista, que nos prometeram uma coisa e nos entregaram um elenco para outra, né? É isso. Esse é o nosso medo aqui. Esse é o nosso medo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Nós sabemos da importância de um acesso para o Guarani nesse momento. Nós não podemos nos esquecer da importância de buscar esse acesso para o Guarani nesse momento. A gente já contextualizou isso algumas vezes aqui, né? Algumas vezes a gente contextualizou isso aqui, a gente já falou que essa temporada é emblemática, essa temporada traz algumas coisas diferentes das outras, né? Temos aí uma Série B bastante nivelada, com clubes do mesmo porte disputando a Série B nessa temporada. Nenhum daqueles chamados grandes estará na Série B nessa temporada. Tudo isso tem que ser analisado na hora de se formar esse elenco. Ano que vem começa a movimentação aí da Liga, né? Vem a Liga aí para comandar o futebol brasileiro. A CBF vai deixar de ser o mandatário do futebol, né? O comandante do futebol, da organização dos campeonatos brasileiros e tudo mais. E o Guarani vai ficar fora disso? Não pode. Então as pessoas que estão cuidando lá do Guarani, elas têm que ter muito critério na hora de definir essa situação. Quem são essas pessoas? É o Ricardo Moisés, é o André Marconato, são os demais integrantes do Conselho de Administração, é o seu Rodrigo Pastana. São todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Tá na hora, gente, tá na hora, o tempo tá passando e o Guarani não tá se movimentando. Pô, mas estamos no meio de uma competição. Gente, peraí, nós estamos jogando a Taça Independência, que além de tudo, serve basicamente para dar movimentação pro elenco, para dar ritmo de jogo. Nós deveríamos estar fazendo isso nesse momento, né? Nós deveríamos estar observando esses jogadores em nível de competição para saber quem é que nós vamos utilizar ou não. Mas não, nós estamos apostando nos mesmos jogadores, basicamente. Então, nós corremos o risco de perdermos tempo precioso nessa montagem e remontagem do elenco, nessa entre-safra entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, por conta de uma Taça Independência. Não vale, né? Então vamos caprichar um pouquinho mais, gente. Vamos trazer um pouquinho de tranquilidade para o nosso torcedor. Vamos parar de deixar a imprensa especular sobre esses nomes que a imprensa está especulando o tempo todo. Está ficando chato já. Está ficando irritante isso, né? Todo dia um nome novo, uma notícia nova, envolvendo o jogador, envolvendo renovação ou não de contrato. Tá chato. Vamos botar essas coisas às claras, diretoria? Vamos botar essas coisas às claras, vamos mostrar para a torcida qual é o time que nós queremos, até para a gente poder aqui continuar com o nosso chamamento. Na entrevista que nos deram aqui, nós fomos desafiados a levarmos 10 mil torcedores na primeira partida. Para levarmos esses 10 mil torcedores, nós precisamos que vocês comecem já a mostrar o trabalho. Nós fomos desafiados a conseguirmos 1000 novas adesões no sócio campeão.
Para nós vendermos pacotes de sócio campeão, nós precisamos do trabalho. Nós precisamos da demonstração do caminho que o Guarani vai tomar. Né? Nós temos um bom time base, então vamos aproveitar esse bom time base, reforçar nas posições carentes e partirmos firmemente em busca do acesso. Tá na hora, né, Guarani? Tá na hora, né, Guarani? Você já sabe, né? O Bugre Online agora é solo com o Ortiz, então eu preciso muito da sua interação. Vem pro WhatsApp, meu amigo, mande sua mensagem. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, como sempre, num oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Um grande abraço ao pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul, além de patrocinadores, viabilizadores do trabalho da Rádio Web Planeta Guarani. Vocês viabilizam que esse trabalho continue sendo feito. Muito obrigado a todos vocês. Sem o apoio de vocês, nós não estaríamos aqui hoje, viu? Seria muito difícil, muito difícil. Deixa eu já confirmar aqui para o jogo de sexta-feira. Hoje eu tive uma imensa alegria, né? Contei ontem à noite no nosso Boa Noite Bugrão que eu estava convidando o Adriano Francino para fazer o comentário do jogo comigo aqui também. E hoje ele confirmou. Então, na sexta-feira nós vamos ter o Adriano Francino. Para quem não sabe, é o Adriano, que é apresentador da Rádio Educadora FM de Campinas, né? Um grande bugrino. Para o pessoal que também não acompanha a Rádio Educadora, é o Adriano que apresentou a segunda live do Guarani comigo, a live do lançamento dos uniformes lá do Guarani, da capa, né? Então vai ser muito bacana trazer mais esse torcedorzão aí do Bugre para a nossa mesa, para a nossa resenha, acompanhando o jogo com a gente. Adriano, obrigado, viu, velho? Obrigado pela confiança, obrigado por ter aceitado o convite. E ele falou, não manjo muito de jogo, não sei comentar. Eu falei, você não sabe torcer? Ele falou, claro que eu sei. Eu falei, então pronto, é só torcer, né? E vamos torcer junto, vai ser muito legal. Acho que o Fábio Almeida também vai estar com a gente aqui, o Cleitão faz remotamente. Vai ser muito bacana essa transmissão, viu? Muito, muito bacana. Pra gente um motivo de muita alegria, mais uma vez, aqui na Rádio Web Planeta Guarani, viu? Podem ter certeza disso. E, cara, quando essas pessoas se juntam a nós aqui, a coisa só cresce, só ferve. Nós estamos em busca daquele ambiente lá. Vamos buscar essa tal dessa sinergia, né? Sinergia. E antes das primeiras mensagens, enquanto o pessoal manda suas mensagens lá, vamos ouvir o primeiro comentário pré-gravado. O comentário de hoje é do Edinho. Abre o nosso leque de comentaristas da Rádio Web Planeta Guarani. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Boa tarde, Ortiz, amigos do Planeta. Quarta-feira, 15 de março. E o Guarani se prepara, né, Ortiz? Nosso jogo vai ser sexta-feira contra o Mirassol, 20 horas. Um bom adversário, né? Um time arrumado. E acho que se é um jogo que não vale tanto para o Guarani, né? Para a história do Guarani, é um jogo que vale muito para o Moisés Moura, né? É o jogo da vida do Moisés Moura. Eu entendo que para o CA ter a segurança de manter o Moisés Moura, ele vai ter que ganhar esse jogo e fazer pelo menos um grande jogo na final da Taça Independência, ou com o São Bernardo, ou com a Inter de Limeira. Então, se não é um jogo tão importante para o Guarani, é o jogo da vida do Moisés. Por isso, eu acredito que o Guarani vai entrar com o que tem de melhor e ele vai tentar buscar a vitória lá, né, Ortiz? Então, a gente não sabe ainda se o Bruno José vai ter condição de jogo, né, porque ele sentiu aquela contusão. Então, a gente aguarda aí para ver se o Bruno José e o Neilton, né, que seria titular no jogo contra a Portuguesa e também por causa de uma gripe ficou fora, se o Bruno José e o Neilton terão condições de jogo. E se finalmente a gente não vai ter o Gênison em campo, né, Ortiz? Então, vamos aguardar o treinamento e as informações que você consiga de bastidores. Falando um pouco do Guarani, Ortiz, eu acho que a notícia boa é que o pedido de recuperação judicial do Guarani foi aceito pela Justiça. E isso é o primeiro passo para o Guarani voltar a ser grande, né? Algumas pessoas da imprensa tradicional aí, de maneira equivocada, estão falando bobagens, mas
quem entra com recuperação judicial é justamente quem quer pagar suas contas, né? Quem quer acertar a sua vida. E o Guarani vem fazendo isso nos últimos anos, né? Recuperação judicial, que inclui as dívidas cíveis e o pouco do trabalhista que sobrou para o Guarani faz uma proposta para pagar com percentual da sua receita, como já faz hoje na área trabalhista, né? Isso é muito importante para um planejamento futuro, né, Ortiz? O Guarani planeja uma SAF no futuro, né, e já tem a aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Sócios para que ele dê andamento nesse processo. O Guarani está sendo orientado por duas grandes empresas do mercado, né? A Win The Game, que é o braço esportivo do BTG Pactual, e a EY, né, Ernst Young, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Então o Guarani vem no caminho certo, se estruturando, equilibrando suas dívidas, né? A partir desse acordo só faltam o Guarani atacar suas dívidas tributárias, e o Guarani aguarda um novo refis do governo, né? Porque as dívidas do Guarani, se houver um refis sem multas, sem juros, ela cai de maneira considerável. Então o Guarani se prepara para o futuro, isso é importante, isso é o que nós queremos, para que o Guarani se torne grande novamente. Vamos lembrar que o Guarani sem dívidas, com um novo estádio, com um novo clube, com um novo CT, volta a ser aquela potência, e a gente espera que seja aquela potência da década de 70 e 80, até porque o departamento amador está sendo reestruturado, nós já temos certificado de clube formador, a estrutura está muito, muito bem feita, já temos o CT do Euroamérica já quase pronto para uso. Então eu vejo o Guarani com muito otimismo para o futuro. Um abraço, meu amigo, bom programa. Fala, Edinho, obrigado pela mensagem. Deixa eu soltar a vinhetinha bonitinha. Obrigado pela mensagem, meu amigo. Tudo isso que você citou é extremamente importante no lado organizacional do Guarani, né, Edinho? Tudo extremamente importante, né? O Guarani vai caminhando aí a passos largos para a sua recuperação, né? Recuperação de um modo geral, não apenas judicial, né? Para a recuperação da entidade, da empresa, do CNPJ Guarani, né? Da credibilidade Guarani, né? Daquilo que um dia ele foi. Vamos falar do Euroamérica. Quando você fala o Euroamérica, praticamente, na verdade o Euroamérica está sendo usado pelo Guarani já há quase 2 anos, tá? É que o Guarani ainda faz algumas obras paralelamente, né? Mas as categorias de base do Guarani já treinam no Euroamérica no mínimo aí 1 ano e meio, que é desde quando eu saí do clube, tá? Um pouco antes, né? Fechou-se esse contrato lá. O Guarani ainda trabalha com a obra final ali dos alojamentos para poder transferir a sua base para lá de forma definitiva e tudo mais. Mas os campos de treinamento já estão sendo utilizados, a base do Guarani já trabalha lá no Euroamérica, né? Isso é uma condição muito boa. O problema é que hoje gasta-se com transporte, né? E se conseguir passar definitivamente toda a estrutura da base para lá, para também de gastar com transporte, vai ter que criar a condição de alimentação dos atletas lá, atendê-los da mesma forma lá, né? Sobre a recuperação judicial, Edinho, tudo que é positivo para o Guarani é bem visto por nós, né? Incrivelmente passa a ser atacado por outras pessoas, né? Nós vemos aí pessoas tentando confundir o torcedor com informações que não são verdadeiras sobre o processo de recuperação judicial do Guarani. O que nós mais temos visto aí é a gente tentando confundir, né, o torcedor do Guarani nesse período, né? Eu fico às vezes me perguntando o porquê disso, né? Por que o torcedor do Guarani não pode ter um dia de sossego que seja, hein, Edinho? Por que será, hein, que o torcedor do Guarani não consegue ter um dia que seja de sossego, de calma, de paz absoluta ali para poder tocar o seu dia a dia, né? Um dia sem especulação, né? Um dia sem aquilo de vai sair fulano, fulano não quer renovar contrato, o clube tal, chegou proposta para não sei quem, não sei onde, tem isso, tem aquilo, né? Até quando nós vamos ter que conviver com tudo isso, né, Edinho? Até quando? Qual o interesse por trás disso tudo, né, gente? Por que tentar desestruturar, desmobilizar um torcedor, tirar do torcedor a alegria, né, dele poder comemorar os momentos do seu time? Por que tudo isso, né? Por que se insiste nisso, né, pelos lados do Guarani? Ao contrário do que acontece em outros lugares, né? Por que o Guarani, o torcedor do Guarani tem que pagar esse preço? Que mal será que o Guarani fez ou faz, hein, para essas pessoas, para pagar esse preço, né? São perguntas que eu gostaria de ver respondidas, mas dificilmente vou ver. Tem gente que fala que eu sou terrorista ao falar essas coisas. Acredite ou não, tem gente que fala que eu sou terrorista ao falar essas coisas. Mas não é terrorismo não, gente. É só uma cobrança de trabalho sério mesmo.
Gostaria de ver uma cobrança por trabalho sério feito para as pessoas que falam do Guarani no dia a dia, né, Edinho? E já sobre o jogo, é isso, né? Temos poucas informações, para não dizer nenhuma, né? Ontem nós tivemos uma entrevista do Diogo Matheus. A primeira parte da entrevista é muito institucional, é muito mais do mesmo. Eu vou deixar para lá, mas a segunda parte da entrevista, onde ele vem numa resenha legal ali com o Vladimir Henrique, da comunicação, a gente vai reprisar. Vou começar a reprisar ela agora até, Edinho, para que a gente possa começar a curtir aí o que falou o Diogo Matheus, né? Numa resenha legal ali, um trabalho diferente que eu achei bem legal, bem elogiável. Acho que é o departamento de comunicação do Guarani finalmente entendendo, né, a necessidade de produzir um conteúdo diferente, né? A necessidade de dar conteúdo ao seu canal, não apenas abastecer a imprensa, né? O trabalho do departamento de comunicação não é apenas abastecer a imprensa, é fazer a comunicação do Guarani com os seus torcedores, né? Com os seus torcedores de modo geral, né? Então, achei muito legal, muito bacana. É o primeiro passo, né? Tem ao todo 10 minutos de conteúdo, mas nós vamos trazer os 5 finais aqui de uma resenha lá do Diogo Matheus com o Vladimir Henrique, do Departamento de Comunicação do Guarani, para que você relembre aí a fala do Diogo e tudo mais. Vamos lá, vamos ouvir aí a resenha dos dois e a gente volta já já com as mensagens, as primeiras dos nossos amigos que já estão participando conosco. Solta a voz aí, Diogo Matheus. Ô Diogo, desculpa aí, você interromper muito. Opa, travou, hein? Equipamento trava, gente. Tá vendo o adversário jogando do jeito que ele tá jogando. A sua cabeça está assim. Eu imagino isso, né? Sim. Eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tô vendo que o cara tá fazendo assim. Aí o treinador chama. Vou executar o que eu tava imaginando lá no banco? Olha, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque cada um tem as suas ideias, só que a ideia principal que prevalece num primeiro momento é a do treinador, né? Então, eu tava com um pensamento ali, né, como você falou, tentando enxergar alguns espaços onde, de que forma eu poderia, né, ajudar os companheiros. Mas foi similar ao que o treinador me pediu, então, graças a Deus, né, deu tudo certo. É importante sempre a gente entender o que o treinador quer que a gente faça em campo, só que muitas vezes, né, o futebol ele é muito imprevisível, né? Então, ali dentro você tem que se adaptar o mais rápido possível. Às vezes o treinador tem uma estratégia, mas acaba, né, que, sei lá, você sofre um gol, ou você faz um gol muito cedo, ou o adversário muda algum posicionamento. Então é importante ter esse feeling para, dentro de campo, se adaptar o mais rápido possível. Eu estava filmando o jogo, de longe a gente vai prestando atenção, saiu a falta. Você vem caminhando, mas não sei se o seu pensamento era assim, será que eu vou bater, será que alguém vai querer bater, mas não, era a bola para você. Aí você ficou enrolando barbaridade para bater essa falta. Estamos imaginando, né, conjecturando, que você estava querendo confundir o Tomás Herman, era isso? Também. Toda a falta, por mais que você queira desconcentrar o goleiro ou não ali com uma enrolação, uma encenação ali, toda a falta no Brasil principalmente tem já uma novela ali, né? Uma mini novela, né? A barreira anda, o juiz não consegue controlar ali e os jogadores da Portuguesa estavam ali tumultuando um pouco, né? Tentando desconcentrar, né, os batedores também. Só que até é importante, né, citar algo e agradecer aqui, né, os goleiros que treinam com a gente ali, o Tony, o Maurício, o Vini. Porque eles comentam isso também, né? Que quando o batedor demora, eles sempre dão algumas dicas ali, né? E uma delas é essa, que quando o batedor demora, fica ali um pessoal em frente, né, em frente à barreira ali do nosso time, né? Tentando tampar ali um pouco a visão do goleiro, também atrapalha. Então juntou um pouco da minha vontade em tentar desconcentrar assim o goleiro, deixar ele um pouco ansioso, juntou com o que acontece sempre no Brasil, né? Essa mini novela ali, todo mundo discutindo, o juiz tentando fazer com que a barreira respeitasse ali a distância, que normalmente também nunca acontece, a barreira nunca respeita. Então, agradecer também as dicas dos goleiros aí, do pessoal que sempre está ali comigo treinando, o Benhur, o professor Gustavo também, o treinador de goleiro, sempre ali o pessoal pega a barreira, ajuda a gente ali, o Vagninho, o Bina, o pessoal sempre fica ali também buscando a bola pra gente. Então agradecer todos ali, porque é um gol que, né, todo mundo fala o meu nome e tal, mas é um gol que é de todos, sabe?
né, do grupo e é das pessoas que ajudam a gente ali também no treinamento, no dia a dia. E são muito pacientes ali, os goleiros, para estar sempre treinando com a gente. Às vezes estão cansados, mas vão ali também fazer um pouquinho mais além do treino principal, justamente porque sabe que no jogo a bola parada pode decidir o jogo, né? E graças a Deus aconteceu no último jogo, então agradeço a eles, agradeço muito a Deus também, porque em primeiro lugar é muita oração, muita fé em Deus, e como eu falei, eu sei que foi um momento preparado por Ele, não só para mim, mas para todos nós, entendeu? Pessoal, acabou, né? Acabou a entrevista aqui do Diogo Matheus, tá aí. Achei bem bacana isso, ele falando aí da ajuda dos companheiros, da ajuda do pessoal ali do treinamento dos goleiros e tal, das dicas, né, sobre como bater na bola, sobre o que fazer, sobre como agir e tal nesse momento. Achei bem bacana isso, viu? Achei realmente muito, muito legal. É uma resenha diferente, né? Acaba tirando até o foco das críticas que a gente faz para o Diogo. Por quê? Porque ele traz um conteúdo diferente, né? Ele traz um bate-papo diferente para a gente nesse momento, né? E isso diminui o nosso foco, abre o nosso foco para esse tipo de conversa. É isso que eu digo. O torcedor do Guarani quer um pouquinho de intimidade, né? Um pouquinho de resenha, um pouquinho de dia a dia diferente, né? Um pouquinho de bastidor, alguma coisa que não sirva só para abastecer a imprensa, mas que sirva para abastecer mesmo o torcedor do Guarani, né? No seu dia a dia ali. É a curiosidade, né? O torcedor quer se sentir o mais próximo possível do seu time. Então achei muito legal a iniciativa. Parabéns aí pro Vladimir Henrique, pro Vitor Rede, que produziram esse material. Achei bem legal. Continuem nessa. O caminho é esse, senhores. O caminho é esse. Vamos lá, vamos fazer, né? Deixa eu começar a apagar as mensagens dos nossos amigos aqui que estão chegando. Olha, nós estamos quase completando a primeira meia hora, mesmo com o atraso do Ortiz, né? Boa tarde, Ortiz e amigos ouvintes. Eu estava ouvindo novamente a entrevista do Diogo e gostei das palavras dele, exaltando os companheiros e decisões do treinador. Foi muito bom isso. Porém, desejo que ele melhore o seu custo-benefício, pois já falamos sobre isso aqui e ele está nos devendo. Bom, Dantas, é um campeonato novo agora, né? Temos que torcer para que o Diogo Matheus tenha conseguido seu condicionamento físico ideal nesse momento, né? Acho que a gente vai começar a ver isso no jogo de sexta-feira. O Diogo pode ser que seja escalado novamente como titular, né? Para mim, o grande problema do Diogo é físico, não é técnico. Futebol ele tem. O problema do Diogo, para mim, é físico, é puramente físico. É um jogador que não consegue encontrar a melhor forma física para desempenhar o seu melhor futebol, tá? E isso faz falta, isso faz muita falta no dia a dia para o atleta, viu? Sobre a resenha é isso, tá vendo? A gente até concorda nisso, né? O que você elogia aí é exatamente o ponto que eu destaquei de diferença, né? Entre essa entrevista e as entrevistas anteriores. A gente teve um pouquinho de conteúdo diferente ali, o jogador falando um pouquinho de bastidor, um pouquinho de como estar no banco de reservas, de ficar assistindo o jogo ali, ter algumas decisões tomadas e tal, e quando vai para o campo, como é que funciona isso. Achei bem legal mesmo. E com relação à cobrança de grande parte dos colegas em relação ao elenco e a possível demora da renovação do time, eu acredito que apesar de depender do registro da chapa, eu acredito que deva depender do registro da chapa eleita. Não depende nada. Acho que eles já tenham iniciado as negociações, porém não vão falar agora, como sempre, só informarão quando estiverem assinados. Ou então saberemos por outros como tem sido nos últimos anos. Dantas, não tem muito nexo isso que você está falando, porque a gente tem uma transição bem tranquila no Guarani, né? A gente tem uma transição de grupo para grupo, né? O mesmo grupo. A sequência de trabalho para mim é muito óbvia. Eu não vejo motivo para se esperar a oficialização da chapa e tudo mais para anunciar aí os primeiros nomes, as primeiras providências, não. Eu vejo como um atraso mesmo e está se comprovando aquilo que eu temia, né? O Guarani deixou as atitudes aí de renovação, formação de elenco, definição de treinador para depois das eleições, e isso me preocupa bastante, viu? Isso me preocupa bastante mesmo. Se nós tivéssemos algum nome em mente, aí você pode ter certeza que já teria chegado até a gente, já teria vazado, viu? A gente já estaria sabendo, tá bom? É o Dantas que mandou essas mensagens aí. Vamos para a mensagem agora do Guilherme Sampaio, em áudio. Vamos ouvir atentamente o que fala o Guilherme Sampaio. Solta a voz, Bugrino. Boa tarde, amigo Ortiz. Boa tarde a todos os amigos bugrinos. Então, cara, eu gostaria de trazer um tema aí que eu tava pensando aí pela manhã. Ricardo Moisés, ele me disse, olha, não vou trazer o Regis porque eu já tenho o Giovanni Augusto.
Pastana disse, eu não traria o Jean Carlos porque eu já tenho o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é um cara de 33 anos, né? Ele até por bom senso, ele deveria até ser utilizado com moderação, mas não é isso que a diretoria enxerga. Eu não vou trazer um outro centroavante porque eu já tenho o Bruno Mendes e como é que eu vou administrar? E esse pensamento, na minha visão, cara, muitas vezes foi impeditivo para o Guarani almejar coisas maiores nos campeonatos que disputou. O único ano que nós tivemos 2 meias ali brigando de qualidade foi o Regis e o Andrigo, foi a nossa melhor campanha desde que a gente voltou para a Série B. Então eu fico bem preocupado com esse pensamento da diretoria em formar apenas um time e não ter um elenco bom à disposição. Contrata, cara. Tem condição de contratar um cara do mesmo naipe para uma mesma posição? Contrata o técnico que se vire depois para escalar, para arrumar um jeito desse time jogar. Vejo com muita preocupação esse pensamento aí do Guarani de ter sempre jogador muito inferior ao que a gente tem no time titular no banco de reservas. Desse jeito fica difícil ir longe. Então, Guilherme, é a mesma cobrança que a gente está fazendo, né? Eu achei as declarações do Ricardo, quando a gente falou de um possível interesse no Regis e outras coisas, muito, muito similar à declaração do Rodrigo Pastana. Isso me deixa o medo de que a diretoria do Guarani esteja cumprindo com o planejamento do superintendente de futebol, quando na verdade tem que ser o contrário, né? O superintendente de futebol tem que cumprir com o planejamento da diretoria do clube, né? É a diretoria quem tem que falar para o superintendente qual é o perfil do time que ela quer, qual é o objetivo do clube, como quer que jogue, qual jogador, perfil do jogador a ser contratado, e não o contrário. Não é o superintendente não pode ter carta branca para atuar dessa forma, né? Nós vamos contratar outro atacante, porque acho que se eles dissessem assim, olha, nós temos o orçamento para o departamento, para o setor, né? O orçamento do ataque hoje cabe um jogador de no máximo tantos aí de salário. Então nós vamos buscar esse atleta. O orçamento do meio campo, nós não podemos trazer o Regis, mas nós precisamos buscar um outro meia. Mas não um meia com o custo do Regis, por exemplo. Acho que aí a torcida entenderia, né? Agora, negar que seja necessário é complicado. Por quê? Porque salta aos olhos, né? A gente está vendo a necessidade do elenco. A gente está vendo que o elenco precisa de reposição de peças, né? A gente está vendo tudo isso no dia a dia. Então, negar o fato é um negacionismo burro para mim, sinceramente. Não é burro no sentido pejorativo, não. É burro no sentido de desnecessário, né, cara? É desnecessário negar o que está saltando aos olhos de todo mundo. Não tem como teimar, né? Acho que a campanha do Guarani no Campeonato Paulista mostrou bem isso. As chagas, as lacunas abertas no elenco do Guarani estão expostas aí pela não classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Né? O presidente falou, fiquei bastante frustrado. Talvez porque o planejamento não tenha sido bem feito, presidente. Né? Daquela falta, não atrapalhou em nada. Até discordei dele na entrevista, claro que atrapalhou. Né? Até brinquei com ele aqui, falei, presidente, remotamente eu posso trabalhar de cueca aqui, né? Mas tô trabalhando, dá uma engana que eu gosto, né? O jogador, treinou remotamente, eu vi os treinos remotamente. Legal, mas e a bola? Como é que ele treinou com bola nesse período? E o período de implantação das táticas de jogo do treinador? Talvez por isso o time tenha sido a salada que foi dentro de campo, né? Sei lá, viu, Guilherme? Eu gostaria de ver as ações já sendo tomadas, os nomes começando a ser anunciados, ver o planejamento do Guarani finalmente ser exposto, né? Para a gente saber aqui que chão a gente vai pisar, né? Por enquanto a gente não sabe qual é o chão que a gente vai pisar, né? Eu não sei, eu não sei. A gente vive aqui de expectativas e a expectativa que eu tenho é de que nós temos um bom time titular, precisando de poucos reforços para complementar, mas nós precisamos basicamente de um elenco forte, né? É um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato de regularidade. Sem um elenco forte, a gente não vai conseguir grandes coisas num campeonato de regularidade. Nós vamos precisar substituir jogador, nós vamos ter lesão, nós vamos ter suspensão, vira essa boca para lá, mas nós podemos ter jogador sendo negociado durante a competição. Tudo isso tem que ser trabalhado antes, não depois, né?
É a previsão que traz o sucesso, né? Nós não podemos, a palavra do momento é, nós não podemos ser reativos, né? Nós temos que ser ativos, proativos agora. Proativos no sentido de anteciparmos a nossa preparação, anteciparmos a nossa programação, darmos ao torcedor uma amostra do que ele pode esperar desse time do Guarani, desse elenco do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de estar vendo isso acontecer no Guarani e eu não estou vendo. Não estou vendo mesmo. Um abraço, Guilherme. Um abraço. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Vocês estão vendo que hoje não tem a mensagenzinha aí no ar, né? Tá com um probleminha lá no plugin que faz a leitura do texto e tal. Mas a gente vai tocando assim mesmo. Você vai vendo a cara feia do Ortiz aí, lendo mensagem, né? Tá com um zoom enorme na tela aqui para eu poder enxergar o que o povo escreve também, viu? Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube também, pessoal. O pessoal que tá mandando mensagem no YouTube aí, daqui a pouquinho eu vou para todas elas. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Boa tarde, amigos planeteiros. Ortiz, tem notícia do Neilton? Cara, o Neilton tá treinando. Até nas imagens do treinamento que eu passei aí brevemente, né, no começo do programa, o Neilton estava treinando normalmente. Então não deu nada demais, não deu Covid, não deu nada, não está afastado. Vamos torcer para o treinador escalá-lo finalmente, né, o Daniel? E me tira uma dúvida, esse negócio de SAF, por exemplo, o Guarani vende suas ações tipo 1 milhão. Para onde vai esse dinheiro se o futebol não ficar mais como clube? Mas espera um pouquinho só, ô Daniel. O Guarani vende as suas ações tipo por 1 milhão. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o clube, ué. O clube tem compromissos, né? A SAF só cuida do futebol. O Guarani não é só o futebol, né? O Guarani tem toda a sua gestão por trás do futebol, né? Nós temos funcionários na área administrativa, nós temos a manutenção do estádio, nós temos a área social para cuidar, para administrar. Nós temos as dívidas anteriores para pagar, né? Esse dinheiro tem que ser usado para tudo isso, né? Para tudo isso. A SAF vai ficar, se vier uma SAF um dia para o Guarani, a SAF ficará com todas as receitas trazidas pelo futebol. O restante das áreas do Guarani vai ter que se virar para ser mantida, né? A área social vai ter que angariar recursos. Ela para de ter o recurso proveniente do futebol. Até por isso o Guarani precisa ter um bom fundo para poder se manter, né? Todas as dívidas têm que ser pagas, a não ser que o Guarani inclua no acordo com o investidor lá, olha, nós temos uma dívida aí de X milhões e você vai assumir o pagamento dessas dívidas aqui, isso vai ser abatido do valor que nós estamos negociando, mas você precisa pagar essas dívidas num prazo tal de tempo, tá? Acho que consegui responder, né? Solta a voz, Eugênio do Flamboyant. Boa tarde, Ortiz, amigos planeteiros, tudo bem? Ortiz, nessa esteira que a gente fala aí, eu tenho escutado falar aí do CT que o Guarani mantém lá do Euroamérica. A minha pergunta em cima disso qual é? Esse CT é nosso? O Guarani adquiriu esse espaço e hoje faz as suas melhorias lá para a categoria de base, ou é um espaço alugado? Isso eu não sei, gostaria de saber. Um abraço para vocês aí, Ortiz. Obrigado aí na audiência de vocês. Desculpa ter cortado o áudio aí. Bom, vamos lá. A gente já trouxe essa informação várias vezes aqui, Eugênio. O Guarani alugou o Euroamérica por 10 anos com opção de compra ao final do contrato. Né? Então, todo o benefício que o Guarani fizer no local será usado pelo Guarani nesses 10 anos. E ao final do prazo de 10 anos, o Guarani pode optar pela compra. E os valores de eventuais benefícios feitos na área vão ser abatidos do valor final de compra. Toda e qualquer benfeitoria que o Guarani fizer na estrutura do Euroamérica, que pertence à família do Juan Figuer, tá? O Juan Figuer faleceu há pouco tempo, né? No ano passado. Toda benfeitoria feita pelo Guarani é abatida do valor, no caso da opção de compra. Agora, se o Guarani não optar pela compra, devolve para eles com a estrutura reformada. Tá? É um contrato de risco, mas o Guarani tem a opção de compra, o valor já está impetrado lá, eu não posso divulgar qual é o valor, mas ele já está impetrado ali no contrato de locação. Tá? Então, por 10 anos o Guarani usará o Euroamérica pagando uma mensalidade de aluguel, e depois do final do contrato de aluguel o Guarani tem a opção de compra. Qualquer benefício feito pelo clube na área vai ser abatido no ato da compra se o Guarani optar por ela. Tá bom, amigo? Ficou bem claro agora? Acho que mais claro que isso eu não consigo ser, não. Fala, seu Romildo, boa tarde. Ortiz, boa tarde. Você não é terrorista, não. É muito bugrino e essa imprensa atual só fala bobagem.
Não tem nenhum crédito em relação ao Bugre. Eu faz muito tempo que não escuto os caras, só escuto Planeta Guarani. Um abraço dos geriátricos da tribo. Eu sou ranzinza, né, seu Romildo? Eu sou chato, sou ranzinza. Mas eu gosto das coisas sérias, né? Principalmente quando se fala do Guarani, né? Eu gosto de tratar o Guarani com a seriedade que ele merece, viu? E tá difícil, viu, gente? Tá difícil. A gente vai ouvindo aí. A gente tem a declaração dos dois presidentes aqui falando sobre a história do Regis, né? Os dois abordaram o assunto do Regis aqui na entrevista com a gente. E os principais destaques da imprensa são interesses do Guarani na contratação do Regis. Sabe? Parece que, por mais que se negue, os caras estão impondo ali que o Guarani tem que contratar o Regis e pronto. Parece que é isso que tá ficando claro, né, seu Romildo? Tá chato isso, viu? E aí a torcida fica contra o time, contra a diretoria, contra o clube. Aí, no último minuto, eles vão dizer assim, o Guarani não conseguiu contratar o Regis. Por quê? Porque eles não têm o compromisso, né, da boa informação. Eles têm o compromisso da fumaça, né? Vamos pro YouTube. Boa tarde, jovens amigos planeteiros. Jogo muito difícil contra o Mirassol, mas vamos ganhar e fazer a final e colocar 400 picanhas no cash. Uma ótima tarde, bugrinada. É o Renato Rangel, né, que agora vem pro YouTube. Ô, Renato, não abandona o WhatsApp, não. A prioridade de leitura de mensagem nossa aqui é do WhatsApp sempre, viu? Então, muitas vezes pode não dar tempo de pagar o YouTube, tá? Não abandona o WhatsApp, não. Fala, João Freitas. Boa tarde, Ortiz e colegas bugrinos. Penso que essa imprensa campineira faz muita especulação, talvez pelo próprio marketing muitíssimo deficiente das pessoas do Guarani. São muitos segredos por parte do Guarani. Bom, uma negociação de atleta, ô João, ela tem que ser mantida em segredo mesmo, né? O clube não pode revelar aos quatro ventos que ele está interessado na contratação de determinado atleta. Isso valoriza o passe do atleta, né? Ou o atleta tem uma outra negociação em aberta com outro clube lá e fala assim, eu vou citar um exemplo aqui, tá, gente? Não quero dizer que isso aconteça, mas entenda. O atleta tem uma proposta do Guarani e uma proposta do Mirassol, por exemplo, tá? Aí o Guarani fala assim, não, eu quero vamos falar, o Regis, vai. O Regis tem uma proposta do Guarani e uma proposta do Mirassol. Estou citando o Regis como poderia estar citando qualquer um. Vou citar o Bruno Sávio, vai, que é um atleta que a gente sabe que está fora da nossa realidade. Mas ele tem uma proposta do Guarani e uma proposta do Mirassol. Aí o Guarani vai a público e fala assim, olha, nós estamos tentando contratar o Bruno Sávio de volta. Aí o empresário do Bruno Sávio pode pegar essa proposta do Guarani e usar para valorizar a proposta do Mirassol e tirar mais dinheiro lá. Isso é o que a gente chama de leilão, né? Na verdade, eu acho que essas especulações todas, na verdade, para mim, elas credenciam muito um mau trabalho. Credenciam um despreparo, uma péssima fase vivenciada pela imprensa, viu? Eu acho que o Guarani tem pouca ingerência sobre isso, viu, João Freitas? Obrigado, meu amigo, um abraço, viu? Fala, Aldoliz Arena. Vamos, Bugrão, é 2-0, o Bruno Mendes vai ser titular e o Bruno José vai jogar. Se eu fosse o Moisés Moura, escalaria no 4-4-2. E aí, Ortiz, mas no 4-4-2 com quem? Quais as opções? Né? Não sei, passa a sua escalação aí, eu analiso. Porque falar 4-4-2 e não citar quem joga é complicado, Aldoliz, né? Pode ser um 4-4-2 com 3 volantes, aí o time fica muito pesado, em tese, né? Não sei, passa aí a sua escalação ideal para o jogo e a gente analisa ela. Depois ele diz, vamos ver o presidente Marconato, já falou besteira que vai subir para a Série A, nem começou a trabalhar, tem que falar menos, começar a trabalhar e montar um time competitivo. Ô, Doris, você está criticando o presidente porque ele falou que quer subir? Jura por Deus para mim que você está falando que o cara falou besteira porque quer subir? Você preferia que ele falasse que o Guarani vai entrar na Série B com o objetivo de não ser rebaixado? Ah, Aldoliz, você tá ouvindo muita imprensa formal, amigo. Desculpa. Você tá ouvindo muita imprensa formal, cara. Desculpa mesmo. É só a minha opinião, tá? Um abraço, querido. Seja sempre bem-vindo, viu? Mas eu vou criticar um presidente porque ele tá pensando em acesso ou tá querendo trabalhar para subir? Poxa, que pensamento pequeno, que pensamento miúdo, Aldoliz. Ai, meu Deus, deu até dor no peito agora, viu? Deu até dor no peito ler essa sua mensagem agora, viu, Aldoliz? De verdade, de verdade. Isso é comentário da imprensa formal, velho. Você tá sendo influenciado aí nos seus comentários por pessoas que não estão muito preocupadas aí com o melhor pro Guarani, não, viu? Mas, se é assim que você pensa, eu respeito seu pensamento e vambora. E vamos tocar o barco, né? Vamos lá, vamos pro segundo comentário pré-gravado aqui. Agora tá chegando o Cleitão para falar com a gente no seu comentário pré-gravado aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Cleitão.
Vem de miato. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes ligados aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Fiquei até atrasado, quase não mando áudio, rapaz, mas estamos aqui para falar desse Bugre que vai se preparando para essa partida contra a equipe do Mirassol e depois, para, se Deus quiser, chegar à final e aí enfrentarmos ali o vencedor de São Bernardo ou a equipe da Internacional de Limeira, né, Ortiz? Vai ser um confronto bastante interessante. Acho que o Guarani tem a possibilidade, a partir desse confronto, de medir forças e espero depois que seja o São Bernardo, não só pela rivalidade, mas pela qualidade que demonstrou a equipe do São Bernardo ao longo desse Campeonato Paulista, né, Ortiz? De verificar realmente com esses dois adversários o quanto a gente está ou não preparado, né? Acho que enfrentar a equipe do Mirassol e enfrentar depois, quem sabe, a equipe do São Bernardo nessas próximas duas partidas, se Deus quiser, o Guarani passando pelo Mirassol e fazendo a final do Troféu Independência, teremos uma grande oportunidade de ver com esses dois adversários quais são as lacunas que ainda faltam ser preenchidas. Nós temos as nossas, né? Já identificamos que precisamos de alguém para ser titular na lateral direita, já identificamos que a gente precisa ter alguém ali como primeiro volante, né? Seria interessante trazer mais um meia, embora as declarações tanto do Marconato quanto do Ricardo Moisés são no sentido de que a gente está servido ali com o Giovanni Augusto e o Isaac. Eu ainda acho que necessitamos de mais um jogador naquele setor ali, né? Talvez mais alguém que jogue ali pelo lado esquerdo, já que se eles entendem que o Isaac é um meia e a gente vai contar com o Neilton para o Campeonato Brasileiro, precisamos talvez de mais alguém jogando ali por aquele setor, mais uma opção para aquele setor, enfim. Acho que pela qualidade do Mirassol e também por disputar o Campeonato Brasileiro, acho que o Guarani tem uma boa oportunidade de fazer observações muito válidas a partir dessa partida que a gente vai ter ali na sexta-feira. Transmissão raiz, né, Ortiz? Minha e sua na próxima sexta, né? Às 20 horas, o Bugre jogando fora de casa. Vamos ver como é que o Moisés Moura vai montar a equipe, porque a gente viu que ele também testa algumas coisas, né? Poderia ter entrado com o Neilton, mas não conseguiu utilizá-lo na primeira partida do Troféu Independência, por conta ali de sintomas de febre, né? Alguns sintomas virais ali. Vamos ver se o Neilton tem a condição de poder fazer um jogo. Expectativa para a gente poder verificar o Bruno Mendes, né? Esperar e vamos ver o que o Moisés Moura vai fazer, se ele começa com o Bruno Mendes ou se ele ainda vai manter o Gênison como titular. São bastante observações que ele tem ali à sua disposição e o torcedor também, para poder ter uma ideia, já que existe a possibilidade de termos o Moisés Moura para a sequência da temporada, de observar um pouco mais do trabalho dele à frente do elenco, verificar as suas capacidades, né? Verificar aquilo que ele pode entregar se por acaso realmente for a escolha do Conselho de Administração pela permanência do Moisés Moura à frente do comando da equipe. É isso, Ortiz. A gente ainda vai debater muito, hoje ainda é quarta-feira, o Guarani tem o seu treino hoje, vai treinar amanhã também, para depois viajar até Mirassol, né? E é uma viagem que, por mais que seja dentro do estado de São Paulo, é uma viagem pesada, então vamos aguardar para ver como é que vai ser o desdobramento da formação desse elenco que vai para Mirassol para enfrentar a equipe local, válido pela semifinal do campeonato, do Troféu do Interior, melhor dizendo, né? A gente vai se falando, Ortiz. Hoje tem Fernandão, tem Ortiz no Boa Noite Bugrão. Amanhã eu tô de volta tanto aqui no Bugre Online como também no Boa Noite Bugrão, e a gente vai se falando e vai trocando ideia. Grande abraço para você, Ortiz. Grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvintes. Valeu! Valeu, Cleitão. Grande abraço. Obrigado pela mensagem. Sabe que você toca num ponto muito importante aí no seu comentário, né? O Guarani vai enfrentar um time que é um dos concorrentes aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né?
Eu acho que se o Guarani ainda não definiu quem será o seu treinador, ou se vai definir pela permanência do Moisés Moura, o que tem que ficar muito claro para o Guarani é que o Campeonato Paulista já acabou e que agora começou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tudo que se faça agora no Guarani tem que ser visando uma preparação adequada para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, né, Cleitão? O período de disputa do Campeonato Paulista acabou. Nós estamos jogando um troféu de consolação. Se a gente estivesse nas quartas de final do Campeonato Paulista, perfeito, legal. Vamos lá, não tem. Aí, quarta de final não é hora de observar mais ninguém, né? Mas a Taça Independência ela tem um papel importante para o Guarani. O papel de o Guarani testar todas as possibilidades que tem. Tem o Neilton, tem jogadores que precisam ser observados até para definir se permanecem ou não no elenco. Eu iniciaria a partida com o Bruno Mendes imediatamente, porque o Bruno Mendes é o trunfo do Guarani, é a aposta do Guarani para a disputa da Série B. Ele não pode continuar entrando no decorrer de partidas, já tem que ser titular. O Gênison não pode mais jogar, porque o Gênison é um jogador com o qual, até onde a gente sabe, o Guarani não conta para a sequência da temporada. Então agora o Moisés Moura tem que começar a preparar o Guarani para a Série B. E não apenas para conquistar o troféu Independência, né? Preparar o Guarani para a disputa da Série B. Está na hora da gente saber qual vai ser a cara do Guarani para a disputa da Série B, que é o que realmente nos importa, né? A Taça Independência é uma prorrogação do Campeonato Paulista, vai pra gente. Mas está na hora de pensar exclusivamente na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Cleitão? Um abraço, viu, meu amigo? Belo comentário aí, bem bacana. Fala, Vicente Giovanni. Boa tarde, Ortiz. Parabéns pela excelente entrevista presidencial com a presença do atual e do eleito. O ponto alto da entrevista foi o seu Deus me livre, quando foi sugerido o nome do Ricardo para diretor de futebol. Parabéns, Ortiz. Forte abraço. Vicente, obrigado. Eu não podia deixar escapar, né, pô? Só tenho um Deus me livre mesmo. Eu não entendo nada de futebol, pô. O que eu falo aqui na frente de vocês, eu falo na frente dele também, porra, né? Não entendo nada de futebol, vou botar o cara como diretor de futebol, pô, né? Tanto não entende de futebol que acredita veementemente nas orientações do superintendente de futebol, né? Para montagem de elenco, para contratação de jogadores, até para definição de treinador. Tanto o Ricardo quanto o Marconato, na entrevista, falaram claro para a gente que também vai ser ouvida a opinião do Rodrigo Pastana ali, do ambiente do vestiário na hora de definir o nome do novo treinador, né? Pela efetivação ou não do Moisés Moura. Então, se ele precisa ouvir tão assim o superintendente, é porque de fato ele não entende nada de futebol. Ele é réu, confesso, né, Vicente? Um abraço. Sei que você é amigo do Cláudio Corrente. Deixa um abraço pro Cláudio Corrente também quando estiver com ele, viu? Grande abraço. Eduardo de Oliveira. Ortiz e amigos bugrinos, uma boa tarde. Que o Diogo Matheus consiga entrar numa ótima fase dentro de campo e que volte o seu bom futebol ofensivo e com um ótimo preparo físico volte a brilhar o seu futebol. O Diogo Matheus pode ser importante, né, Eduardo? Nós precisamos que ele volte a ser atleta, né? O que a gente tem dito aqui é o seguinte, o Diogo Matheus ele não tem condição atlética, né? Mas veja, ele tem uma bola parada diferenciada. Eu acompanhei muito o treinamento, né, com o Diogo Matheus ali trabalhando bola parada. Sempre trazia essa informação, né, para vocês. O Diogo Matheus é muito bom na bola parada, Nós estamos vendo isso acontecer. O problema é que em proporções pequenas, né? Perto do potencial de cobrança de falta que eu conheço do Diogo Matheus, a quantidade de gols ainda é pequena. Ele tem potencial para produzir muito mais do que isso que ele entregou até agora nas bolas paradas, tanto nos escanteios quanto nas faltas. O Diogo Matheus pode ainda colaborar muito mais com o Guarani nesse aspecto, viu? Isso tem que ficar atento. Torço para que ele se recupere como atleta, né? Como pessoa, ele é uma pessoa do bem, uma pessoa do bem total. Eu estou guardando o comentário do Fernando para o final, porque é um pouquinho longo. Deixa eu pagar as mensagens aqui, depois eu já venho com o comentário do Fernandão. Fala, Angelão, boa tarde, Ortiz. Eu concordo com o pensamento do Guilherme Sampaio. Quando pedimos um meia, não necessariamente precisa ser o Regis. Pois é, foi até a resposta que eu dei, né? Vou citar um pequeno exemplo. Ontem o Criciúma por pouco passa de fase, perdeu inúmeros gols e no final foi penalizado por um gol de empate no final pelo bom Aleph Manga. Onde quero chegar? No Criciúma jogaram juntos Marquinhos Gabriel, que fez o gol, e o Felipe Matheus. Creio que bem balanceado em termos financeiros, se procurar acha, claro. Você não pode descartar a contratação de um meia, né, Ângelo? É uma peça carente, né? Não dá para negar o que a gente está vendo aqui, né? É o que eu falei até. Traz o discurso de, o orçamento do setor é esse, então dentro desse orçamento nós vamos buscar um meia. Não cria aquela expectativa de, nós vamos trazer o Regis, nós vamos trazer o fulano, o Beltrano, o Ciclano, mas nós vamos buscar um meia, porque nós vimos que o Isaac tem característica diferente do Regis.
Ou será que só a gente vê, do Giovanni Augusto? Ou será que só a gente vê isso, né? Ou será que só a gente vê isso, né? O Eduardo Lacerda, boa tarde. Vou trocar a Série B mais fácil de todos os tempos para a Série B mais subível dos últimos anos. Bom, eu troquei o termo mais fácil na entrevista, Eduardo, por mais equilibrada, né? Mais equilibrada dos últimos anos, né? E com a recuperação judicial, a penhora das receitas é paralisada? Se sim, mais um fator para esse ano ser o ano do acesso. Sim, ao menos por 180 dias. Tá? Agora o Guarani tem um prazo aí de 90 dias para apresentar o seu plano. A proposta, né, o plano financeiro propriamente dito. O que a Justiça acatou foi o pedido e os argumentos do Guarani para se enquadrar nesse pedido. Tá? Agora o Guarani vai apresentar o seu plano, dizendo quanto pode comprometer mensalmente, em quanto tempo isso vai perdurar para que o clube possa quitar suas dívidas, a expectativa e tudo mais, e a condição de negociação. Né? Nós queremos um desconto de tanto a tanto para quem tem a receber até acima de tanto a tanto para quem tem de tanto a tanto, e de zero para quem tem dívidas pequenas. E vamos priorizar esse das dívidas menores primeiro, ou vamos pagar as dívidas maiores primeiro. É isso que vai ser analisado agora. Então, por 180 dias não pode fazer nenhuma penhora na conta do Guarani. Todas as execuções são paralisadas nesse período, tá? Então, nesse período, o caixa deve ser reforçado também, né, Eduardo? Bem observado por você, tá? Até trouxe isso no Boa Noite Bugrão de ontem. Fala, Guilherme, 3 áudios dele. Vamos ouvir os 3 áudios de uma vez só, Guilherme? Você até falou aqui que são assuntos diferentes e tal. Vamos para os 3 áudios de uma vez, Guilhermão. Solta a voz. Não, eu até concordo aí, né? O presidente, ele é pé no chão, mas, cara, tem hora que você tem que arriscar um pouco, né? Com responsabilidade, mas a mesma receita para ter um resultado diferente não vai rolar, né? A gente viu que tá tentando bater nessa tecla de ter só um time titular e reservas de baixa qualidade, e a receita não funcionou até agora. Então, mas Ortiz, só pegando o gancho aí da SAF, não necessariamente você tem que ser uma SAF de capital aberto. Você pode ser uma SAF e não ter ações na Bolsa de Valores. Aliás, no Brasil eu acredito que ninguém opere SAF de capital aberto, né? Só fora do Brasil, né? Por isso que você vê aí na Europa aí os clubes mudando de dono a cada ano, né? Um sheik árabe compra, depois vai um chinês compra, porque é empresa de capital aberto, né? Não é o caso aqui do Brasil, o modelo de negócio aqui é diferente. Ortiz, esse site aí de uma famosa emissora aí de Campinas, o porquê que ele divulga esse tipo de informação? Para os amigos aí que tem curiosidade de procura um termo na internet chamado clickbait, né? O Ortiz, como trabalha com isso, com certeza ele sabe. Então ele ganha, né? Com a publicidade que é veiculada no site, ele ganha por clique. Então, um cara desse tem total interesse de divulgar várias notícias fantasiosas aí para gerar propagação de cliques, né? Você tem toda a razão, Guilherme. Não importa, o compromisso não é com a notícia, o compromisso é pescar, né? É pescar cliques ali, né? Isso majora o retorno que ele tem junto aos anunciantes do site, né? Isso, obviamente. Gostaria muito que o objetivo fosse a boa informação, né? Mas nem sempre é esse, né? Nem sempre é esse. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente divulgou aqui que havia havido um contato entre Guarani e Paulo Baier, essa matéria do interesse do Guarani no Paulo Baier teve 54 mil cliques no Planeta Guarani. É a matéria mais clicada dos últimos anos de Planeta Guarani. Não que eu tenha feito para isso, mas é uma matéria que nos trouxe cliques de outras pessoas, né? Não necessariamente de bugrinos, de pessoas que acompanham o Paulo Baier, que são fãs dele e tudo mais, entende? Então, tudo isso tem que ser pensado também, né? Eu gostaria que, como imprensa, o objetivo fosse a fidelidade da informação, né? A boa informação, né? Você não vai me ver aqui, eu estou fazendo a live no YouTube agora, você não vai me ver pedindo para dar like nela. Eu não estou preocupado com like, eu estou preocupado em transmitir conteúdo, né? E já sobre o time, Guilherme, é aquilo, quem planta laranja, colhe laranja. Você não vai conseguir plantar laranja e colher tomate,
né? E para quem não sabe, tomate é fruta, viu? Tomate é fruta, viu? Então, entenda, você não vai conseguir colher laranja e plantar laranja e colher manga. Se você plantar laranja, você vai colher laranja, né? Eu não diria ousar, talvez ousar não. Planejar, para mim, é a palavra de ordem, né? Planejar, para mim, é a palavra de ordem, a palavra correta a ser usada, viu? E, aliás, estão me pedindo aqui para dar os parabéns para o Guilherme. É seu aniversário hoje, Guilherme? Eu não sabia, cara, de verdade. Não é o Guilherme Sampaio, não. Vamos lá, então. O Eduardo de Oliveira. Ortiz, boa tarde. Manda um feliz aniversário para o Guilherme, meu segundo filho que faz 14 anos hoje. Ô, Eduardo de Oliveira. Alegria de pai, né, quando o filho completa aniversário, né? Guilherme, um abraço para você, feliz aniversário, parabéns, toda a felicidade do mundo, creio que também seja bugrino como papai, né? Então, continua indo com o papai ali para os jogos do Guarani, continua estando ao lado do papai, curta esses momentos todos e seja muito feliz, viu? Mas muito, muito feliz mesmo. Hoje é seu aniversário, mas todos os dias para o papai são seus, viu? Fique tranquilo que o papai está com você todos os dias. E a gente aqui na Rádio Planeta Guarani também fica muito feliz de ter a sua presença junto com o papai aqui diariamente acompanhando o nosso material, viu? Feliz aniversário para você, parabéns, sucesso, saúde, felicidade, hoje e sempre. Grande abraço, viu, Guilherme? Um abração, feliz aniversário para você aí, viu? Toda a felicidade do mundo mesmo. Fico muito feliz quando dou parabéns a filhos, né? Porque significa que o pai está conseguindo o objetivo dele, né? De transformar o filho em bugrino e tal, né? Muito legal, Eduardo. Parabéns pro filhão aí, viu? Vamos ouvir a última mensagem, então, o último comentário, que é o do Fernando Lovato. Solta a voz, Fernandão. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Ortiz, saiu aí a data, né? E a hora do jogo. Sexta-feira, Guarani Mirassol, Mirassol Guarani lá em Mirassol. Sexta-feira, a partir das 20 horas, né? Jogo... em termos não importante, mas quando se trata de Guarani, quando se trata de camisa do Bugrão em campo, sempre é importante, né? Então, o jogo é importante no sentido de dinheiro e também para os jogadores, né, Ortiz? Dar ritmo de jogo, competição. Acho que o jogador adora competir. O jogador não gosta de ficar treinando muito, não. O jogador gosta de jogar, de competir. E acho também por isso é importante para mostrar... quem está em dúvida se vai ficar ou não, acho que esses jogos são importantes. Assim, Ortiz, eu penso assim, né? Não dá para tirar 2, 3 jogos para saber se o jogador realmente tem condição de permanecer no elenco ou de sair. Acho que isso aí tem que ser teria que ser feito, né, durante o campeonato todo, durante os treinamentos, e isso a gente não vê. A gente aqui de fora, a gente só pode falar sobre os jogos, né? Porque treinamento a gente não vê. Mas tomara que eles estão fazendo uma avaliação correta sobre o elenco. Isso para mim é o mais importante lá dentro, porque quem convive são comissão técnica, diretoria, quem vê treinos, quem dá treinos e vê treinos também são eles. A gente aqui de fora só comenta sobre jogos, né? E aí a posição do elenco a gente já sabe aí pelos jogos, né? A nossa, né? A nossa avaliação. E aí a gente espera que a avaliação lá dentro também seja positiva ou negativa, dependendo de como foram os treinamentos também, da dedicação dos jogadores. Mas, Ortiz, sobre o elenco, eu queria abordar um assunto, os meninos da base, como que fica nisso, né? Teve a entrevista do presidente atual, do futuro presidente, que eles apostam na categoria de base, mas até que ponto é essa aposta, né? Até que ponto os meninos que estão treinando ali vão ter oportunidade e vão ter condição de jogar? E a gente aqui de fora, a gente só pode falar como a gente acabei de falar, né? Jogando. Será que eles vão ter essa oportunidade? E aí tem vários meninos, né? Tem o Vinícius, goleiro, o Ian, inclusive que o presidente falou, lateral direito, pode ter alguma oportunidade. De repente quem for sair, quem não vai. E aí vem os meninos. O Titi, eu acho que deveria ter uma oportunidade. Nessa Taça Independência, também durante a Série B, acho que o menino tem potencial, canhoto. Acho que e tem bons zagueiros ali mais experientes para também passar
experiência, posicionamento para eles também. E os meninos do ataque, né, Ortiz? O Eliel, né, também tem, voltando, não sei, o Ortiz já falou que ele pode ser emprestado, mas eu tentaria utilizar ele também durante a Série B, aí, dando ritmo e tudo mais. E os meninos do ataque, né, Rafael, Theo, Crisman, o Nicolas, Felipe, né, o Nicão. E esse eu acho que já tá a carta fora do baralho, acho que voltou pro Sub-20, acho que vai ficar lá. Mas acho que esses 3 aí deveriam ter oportunidades. Agora, que tipo de oportunidades, né? Aí a gente pensa assim, mas tem que formar um time para subir. Para subir tem que contratar. Beleza, concordo. E aí fica aquela dúvida, né, Ortiz? Até que ponto você tem que contratar ou dar oportunidade para esses meninos? Ou se dá a oportunidade desses meninos, você abre a mão de subir? Então fica essas dúvidas, até que ponto esses meninos vão corresponder? Ao mesmo tempo, tem que dar oportunidade, porque a gente só pode ver jogando. Então muitas vezes pode não treinar tão bem, mas na hora do jogo vai bem. O Rafael era reserva na Copa São Paulo. E hoje talvez seja um reserva ali mais em potencial do que o Crisman e o Theo, por exemplo. Então, e quando entra em jogos, tirando aquele do Palmeiras, entrou bem. Então essa é a minha questão, né? Até que ponto a gente pode confiar nesses meninos para tentar subir? Ou tem que contratar e não dar tanta oportunidade assim como deveria, né? Eu acho que fica acho que precisa ter alguém lá dentro corajoso de falar assim, não, vou bancar os meninos e a gente vai subir também. E a torcida colocar fé nisso, né? E não simplesmente colocar os meninos, ou não colocar os meninos, contratar outros jogadores que possam resolver nosso problema, né? Então fica essa dúvida no quesito elenco. E talvez uma discussão, né? Uma discussão que a gente pode ter aí também. Tá bom, Ortiz? Fica aí o convite hoje, a partir das 20 horas. Tenha boa noite, Bugrão, aí comigo e com o Ortiz, para resenhar bastante do Guarani também. Tá bom, Ortiz? Um bom programa, uma boa tarde. Fique com todos com Deus e fui! Fernandão, obrigado pelo comentário, mas o seu comentário é extremamente confuso, cara. Eu vou tentar responder dentro daquilo que eu consigo entender, tá, da sua fala. Vamos lá. Você puxou várias vertentes aí no comentário e acabou perdendo o fio da meada. Eu acho que uma coisa não anula a outra. O fato do Guarani pensar no acesso não tira a possibilidade do Guarani de dar oportunidade para jogador da base. Acho que são coisas completamente dissociadas, né? O Guarani pode fazer as duas coisas, dar oportunidade para o jogador da base e pensar em acesso. Vou repetir algo que eu falo aqui há muito tempo, Fernando. Para mim, oportunidade para jogador da base nesse momento é ir entrando durante os jogos. Oportunidade de jogador da base não é ser titular agora. Oportunizar jogador da base agora é botar esse moleque na arena, é botar esse moleque para jogar. Não é fazer ele ser titular, não é fazer ele brigar por posição. É ir dando experiência devagar para o jogador. E vou repetir também um outro comentário que eu já fiz aqui. Eu não me sinto mais à vontade para cobrar espaço para a base, porque boa parte da torcida do Guarani não está preparada para dar oportunidade para a base. Haja visto o que fizeram com o Rafael naquela partida contra o Palmeiras. Tá? Então eu não me sinto à vontade de cobrar espaço para as categorias de base do Guarani por conta desses detalhes aí que fazem toda a diferença. Você não pode tratar um jogador da base da forma como parte da torcida do Guarani trata. Ao invés de valorizar o patrimônio, esses caras estão dilapidando o patrimônio do clube quando falam mal de um jogador da base. Parece que eles têm ódio do jogador da base, sabe? Essa é a impressão que me fica. Então isso já não me dá mais liberdade, né? Não me dá mais a liberdade de pedir para dar oportunidade, escalar o cara como titular, né? Eu não tenho, cara, não tenho mesmo, porque ou a gente trabalha a base como ela tem que ser trabalhada, ou até falei aqui, cara, quando eu ouço comentários naquele nível lá que eu ouvi contra o Rafael depois da partida contra o Palmeiras, eu chego a certeza ou a desconfiar que o Guarani tem que seguir aquele rumo lá, né? De revelar o jogador, colocar em outro clube e torcer para ele se valorizar. Que é o que o Guarani fez com alguns atletas aí recentemente, né? Os jogadores que passaram pela base do Guarani foram negociados por outros clubes, não pelo Guarani, né? Eles foram luzir lá em outros clubes. Esses torcedores, eles tiram da gente até essa vontade, Fernandão.
Pô, nós tivemos agora há pouco um torcedor aqui no YouTube criticando o presidente eleito porque o cara falou em acessos, que o cara falou besteira. Então o cara nós vamos ter que voltar para a gestão Leonel Martins de Oliveira, quando o Guarani tinha acabado de subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, né, isso em 2011. E aí o repórter colocou o microfone lá na boca do Leonel e perguntou assim: agora, Leonel, conseguimos o acesso, o que esperar desse Guarani? Aí ele respondeu assim: nós temos muitas dificuldades, temos que entender que o momento do clube não é bom e temos que ser sinceros. O Guarani é o primeiro candidato ao rebaixamento na primeira divisão da próxima temporada. É isso que nós queremos? Esse é o comportamento que se espera de um presidente do Guarani? Ou o comportamento é do presidente do Guarani perguntado sobre qual o objetivo dele na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, responder que o objetivo é o acesso, que o Guarani tem que entrar na competição pensando em acesso? Pô, nós ainda vivemos um Guarani tentando se agigantar novamente, né? Eu não posso me conformar com o Guarani eternamente fadado a jogar a Série B de Campeonato Brasileiro. Né? E base é base, Fernando. Então, o menino da base tem que conquistar o seu espaço ao longo do tempo, né? A gente não comenta treino, verdade. A gente comenta o produto final, né? A gente não comenta a preparação do produto, a gente só comenta o jogo, que é o momento final ali, né? Mas o Guarani pode, ao mesmo tempo em que dá oportunidades aos jogadores da base, contratar reforçar o seu elenco, não só o seu time principal, e ainda assim dar oportunidade para o jogador da base. Uma coisa não anula a outra, tá? Uma coisa não anula a outra. Base é base, né? Mas você não pode jogar o menino da base no time titular e falar assim: ó, o compromisso, a obrigação de levar o Guarani para a Série A do Campeonato Brasileiro é de vocês. Né? Que tipo de oportunidade eles devem ter? No meu entendimento, no meu conceito de futebol, oportunidade para a base é poder ser relacionado para jogos e para banco de reserva e eventualmente entrar. E quando entrar, mostrar um bom futebol. Tentar convencer o treinador que pode jogar um pouco mais, né? E na medida em que vai entrando e ganhando confiança, vai pleiteando a vaga no time titular. Mas a base tem que se fazer aos poucos, né? Acho que dá para fazer as duas coisas, pelo menos no meu conceito aqui, né? No meu entendimento de futebol. Desculpa se eu contrario o seu, mas para mim base é isso, cara. É a revelação de jogador. Você só revela jogador se você põe para jogar, mas você não pode pôr o cara para jogar de titular, né? Vamos voltar aqui ao Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras lá. Quando a imprensa toda batia nele por conta do Endrick, né? Querendo que ele levasse o Endrick para o Mundial, a resposta dele para a imprensa foi: pô, o menino tem que tirar férias, tem que ir para Disney. Ele não tem que jogar o Mundial, ele tem que ir para Disney, ele tem que aproveitar a idade dele agora. O Endrick tinha 15 para 16 anos, né? Ia fazer 16, já podia ser inscrito, a imprensa queria que levasse o moleque para o Mundial. Ele foi lá e falou: não, agora não é hora dele jogar o Mundial, é hora dele ir para Disney, dele viver o momento dele. Ele vai ter muitas outras oportunidades, né, para jogar um Mundial. Assim como o jovem revelado na base do Guarani. Ele tem muitas outras oportunidades para ser titular no Guarani. Esse é o momento dele mostrar para o treinador que ele é uma opção. Fazer, por exemplo, o que fez o Rafael. O Rafael mostrou ao treinador que ele é uma opção. E aí, mostrando isso ao treinador, ele foi galgando seu espaço nos jogos, né? Tá bom, Fernandão? Mas à noite a gente fala sobre isso. Me cobra esse tema no Boa Noite Bugrão. Vamos abordar ele mais aprofundado. Até para você poder se justificar melhor do seu comentário. Porque assim, você abordou tantos leques aí, tantos pontos aí no comentário, que é difícil para mim poder responder todos eles, cara. Acabou ficando até meio confuso. Tá bom? E deixa eu responder o Guilherme Sampaio só num ponto que ele toca num dos áudios dele, lá no ponto da SAF. Guilherme, não necessariamente, né, você vende ações, não necessariamente você abre capital, não necessariamente você vende a SAF, inclusive. Né? Você pode optar em se transformar SAF e o clube continuar sendo controlador da SAF do futebol. Né? A SAF ela apenas muda a formatação jurídica, né? A pessoa jurídica do clube. Né? Ele deixa de ser uma entidade associativa, sem fins lucrativos, para ser uma sociedade anônima do futebol, e aí com fins lucrativos, né? A negociação de como vai ser a gestão da SAF, se ela vai ser de um terceiro, se ela vai ser do próprio Guarani, isso é algo que nós temos que pensar quando formos organizar esse processo de SAF.
Eu vejo muito influenciado pela imprensa também, que trata esse tema como se o Guarani estivesse em vias de lançar um projeto de SAF. E não é verdade, gente. O Guarani não está em vias de lançar um projeto de SAF. Se isso acontecer, não vai ser agora. Não vai ser agora. Não é para esse momento. Vamos ter calma com isso, tá? Vamos ter calma. A SAF vai acontecer em algum momento, né? Mas SAF tem que ser muito bem pensada, porque é um processo irreversível. Você vendeu o controle, é irreversível, a não ser que você tenha dinheiro para comprar esse controle depois, né? E quem comprou o controle não vai aceitar o mesmo valor que pagou para vender de volta para você, né? Então tem que pensar muito bem, né, Guilherme? O Guarani pode vender parte dos seus direitos, parte das suas ações, continuar sendo controlador, pode vender para mais de uma empresa, mais de um grupo de investidores. O Guarani tem um leque de possibilidades infinitamente grandes nesse processo de SAF. Mas o Guarani não vai virar SAF hoje, nem amanhã, nem daqui a poucos dias, tá? O Guarani, se virar SAF, não é agora. Ainda não é agora, tá? Ainda não. Tá bom, pessoal? Pô, paguei até mais do que eu devia aqui, hein? Estamos fazendo hora extra já no nosso Bugre Online, então entrei atrasado e vou saindo bem depois do tempo combinado, né? Legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que mandaram mensagem, interagiram, participaram ao vivo do programa. Deixa eu vir aqui no YouTube, deixa eu ver se temos alguma mensagem nova lá no YouTube antes de me despedir. Ó, o Marco Antônio, tá puxando a orelha do Aldoriz, eu também puxei, viu, Marco Antônio? Aqui, Aldoriz Arena, mas a meta não é subir, não? Então tem que chegar falando que vai subir mesmo. Pois é, o que nós queremos do Guarani, né? Eu vou criticar o presidente porque ele falou em acesso, é uma aberração falar em acesso? Falar em subir para a Série A é falar besteira? Então vamos ficar com o discurso do Leonel Martins de Oliveira, né? De que somos o primeiro candidato ao rebaixamento, né? Que para mim é equivocado, é errado, né? Mas é isso, pessoal. Conseguimos, né, cumprir com galhardia aqui o nosso Bugre Online dessa tarde, quarta-feira. À noite tem Boa Noite Bugrão, das 8 às 10 hoje. O Fernando Lovato e eu estaremos ao vivo, batendo um papo com todos vocês. E vamos falar muito mais de Guarani ainda na nossa programação, tá bom? Como sempre, me despeço agradecendo a todos que mandaram mensagens, aqueles que ouviram ao vivo, aqueles que assistiram ao vivo no YouTube. Muito obrigado também para vocês todos. Tá vendo depois no YouTube? Obrigado. Tá ouvindo o reprise? Obrigado. Esse foi o Bugre Online, essa é a Rádio Web Planeta Guarani e esse é o nosso jeitinho de falar no Guarani. Espero que todos tenham gostado e até a próxima, se Deus permitir, mas como sempre, que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!